A minha principal força é justamente os meus filhos. Olá, pessoal do Política, Café e Notícias. Para quem chegou agora, já vou logo soltando a bomba. O humorista Cristiano Pereira da Silva, aquele que a gente conhece como o Jorge da Borracharia, lá da praça É Nossa do SBT, foi condenado a mais de 18 anos de prisão. O motivo? Estupro contra a própria filha. Sim, você ouviu direito. Um artista conhecido nacionalmente, condenado por um crime gravíssimo. A notícia veio à tona e já causou um terremoto no mundo do humor. Antes de mergulharmos nos detalhes da defesa, nas provas que sumiram e nos shows que foram cancelados, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o que está rolando de mais quente e polêmico no Brasil. O que aconteceu com o Cristiano Pereira é só a ponta do iceberg e você precisa entender tudo. Mas vamos aos fatos. A condenação veio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a uma pena de 18 anos, 4 meses e 15 dias por estupro de vulnerável. A vítima, no caso, a própria filha dele, nascida em 2016. Um detalhe importante é que ele já tinha sido absolvido em primeira instância. É aqui que a coisa começa a ficar complexa e o mistério aumenta, porque o primeiro juiz reconheceu a ausência de provas. Mas aí, a ex-namorada dele, que é a mãe da menina, recorreu e o TJRS virou o jogo e condenou. Fica ligado porque o humorista tem argumentos muito fortes à sua defesa e é isso que a gente vai te mostrar daqui a pouco. E qual foi a primeira consequência prática dessa condenação? O bolso e a agenda do humorista sentiram na hora. Shows que estavam marcados para rolar neste fim de semana em Santa Catarina e no Paraná foram imediatamente suspensos. A produtora, a Desfrontera Comedy, até soltou uma nota. Mas olha que curioso o posicionamento deles. Eles confirmaram os cancelamentos, é claro, mas chamaram a condenação de notícias inverídicas. A nota diz que a prioridade é preservar a imagem do Cris Pereira e que eles têm convicção de que a verdade será exposta e a justiça será feita. Fique agora com o vídeo de pronunciamento do humorista. Oi, gente, tudo bem? Aqui tudo bem. Não tudo bem, mas bem, dentro do possível, mas conseguindo estar bem dentro do que me acompanha, né? Que se chama família. Isso eu não tenho nenhuma queixa, graças a Deus. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, né? Porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas, e eu, por uma questão de segurança e respeito, tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, dessa turnê, né, das apresentações, quanto a minha segurança também. E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes porque era um sigilo, assim como é um sigilo até hoje, e que hoje foi quebrado, não pela gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso. Né? Eu, de certa forma, eu falava já sobre isso, através dos meus personagens. De 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça é Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo, eu também tenho muitas frases minhas, de depoimentos e de desabafos no meu Instagram mesmo, né? Tudo tem uma alusão ao que eu tô passando e que ninguém sabia, porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força... A minha principal força é justamente os meus filhos. A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Todos eu assumi, todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos.
Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, eu consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer de peito aberto para fazer, e fiz todos, e todos foram favoráveis. Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. E aí tem as questões de recorrer, tem todos os processos e vão seguir. Só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer, eu fiz todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos, né? Minha filha tem 26, mais velha, contando a gestação, 27 anos. De 5 filhos, que todos foram acolhidos da melhor forma. Todos foram acolhidos da melhor forma. Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo, moravam comigo, minhas 2 filhas mais velhas, né? Mais velhas, e há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas. Uma estuda arquitetura, outra faz música, e elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram. Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Todos. E sou amado por todos. Todos. Da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme. Eu queria agradecer ao número de pessoas manifestando o seu carinho, sem nem perguntar detalhes, que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu estou contigo. Então, isso tudo, tá muito obrigado. 99% das pessoas assim, porque tem a porcentagem que compra manchete sem ver a história, né? Então, o tanto que eu falei no podcast que teve o corte recentemente, que a gente postou ontem, vai atrás da história, vai atrás da história, vai atrás da história. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né? Tendo que, às vezes, ver minha mãe do nada tá rezando, e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé, e ela segue nessa oração. Quando eu olho para minha mãe, tá minha mãe na janela rezando, ela tá mais preocupada do que eu, porque é mãe. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe quando mexe com o filho, né? É outra situação. Eu tô como pai aqui, mas eu olho para minha mãe e eu consigo me ver como filho passando por uma situação como essa. Então, só agradecer. Agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos na primeira instância, em primeira instância, né? Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Aí eu não expus. Aí quando veio essa segunda situação, né? Que está sendo investigada ainda, né? Aí foi exposto. E aí agora eu tô falando sobre essa exposição que me colocaram. E eu só quero que quem botar a mão no fogo não vai se queimar. É só isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou seguir com o peito aberto e podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Eu amo muito todos. Obrigado pelo carinho. Vou dizer para meus filhos que eu amo muito vocês. É isso. E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. A justiça divina ela é certa, mas a justiça dos homens eu continuo acreditando. Depois de ouvir o lado do humorista, é fundamental entender o que a defesa dele está alegando. E o argumento é pesado. Eles dizem que todos os laudos periciais oficiais, produzidos pelo Departamento Médico Legal do Rio Grande do Sul, confirmaram que o crime não existiu. Para ter uma ideia da força desse argumento, o delegado que investigou o caso na época nem indiciou o Cristiano e ainda virou testemunha de defesa, porque ele tinha a convicção técnica e jurídica de que não houve o estupro. A defesa bate na tecla de que a condenação em segundo grau ignorou essas provas oficiais e deu mais peso para atestados particulares, que foram apresentados pela acusação. Isso é uma briga jurídica de gente grande, laudos oficiais de um lado e documentos particulares que viraram a decisão do outro.
O que acontece agora? A defesa do Cristiano Pereira vai, obviamente, adotar todas as medidas judiciais que cabem nas instâncias superiores para tentar reverter essa condenação. Eles reforçam um ponto crucial da nossa Constituição: o princípio da presunção de inocência. Ou seja, ele deve ser considerado inocente até que a decisão transite em julgado, o que ainda não aconteceu. É por isso que ele e a produtora continuam se manifestando. Essa história ainda está longe de acabar, e o desfecho final dessa batalha jurídica é o que vai definir o futuro de um humorista que já teve sua carreira e vida pessoal viradas de ponta cabeça. Agora, a gente quer saber a sua opinião. Depois de ver os argumentos da defesa, você acha que essa condenação vai ser derrubada? Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso, pessoal! A novela do humorista Cristiano Pereira da Silva está apenas começando. Condenado, shows cancelados, mas com uma defesa jurídica que alega ter provas irrefutáveis de sua inocência. Qual será o final dessa história? A gente vai continuar monitorando de perto. Se você curtiu a forma direta e rápida que a gente te trouxe essa notícia, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. É a sua inscrição que faz a gente continuar trazendo política, café e notícias quentes todos os dias.